E eu escrevi, antes de começar a escrever a minha mensagem, já tinha quase acabado o meu sermão, a mensagem de hoje, o que o Senhor vai estar falando para a gente hoje. Eu tinha quase acabado. Eu estava acabando, eu estava concluindo. Menino, muito obrigado. E eu falei, não é isso. Não é isso que é para eu estar falando esse domingo. Aí eu escrevi isso aqui. Eu comecei escrevendo isso aqui porque eu não sabia exatamente aonde é que o Senhor ia liderar a gente hoje, mas eu sabia que ia para algum lugar bom. Amém? Eu sabia que ia para um lugar bom. Então eu escrevi isso aqui. Eu comecei escrevendo e essa aqui é a parte que eu comecei assim. Eu comecei dessa forma. Eu só escrevi. Então, né? Sábado. São 2h15 da tarde. E eu estou agora escrevendo essa mensagem do zero. Eu gastei a semana lendo essa passagem e diariamente refletindo sobre ela. Escrevi tudo o que estava pensando e tudo o que a pesquisa e o estudo tinham me mostrado. Porém, quando eu estava acabando, uma frase ficou na minha mente, que não estava no meu sermão, que é: líderes são definidos pelas suas escolhas. Então eu decidi começar do zero. Eu ainda não sei como eu vou escrever essa mensagem, de uma forma que ela venha mostrar através da passagem de hoje, porque eu acredito que era exatamente isso que Paulo estava tentando falar para Timóteo aqui. Eu só sei de uma coisa: líderes são definidos pelas suas escolhas. Minha esposa até disse na sexta-feira à noite que era melhor não falar sobre nada em relação a escolhas ou decisões, porque eu já tinha falado muito sobre isso. Então hoje eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre liderança. Só que tem um problema. Eu vou falar sobre a parte mais importante de liderança, que é o quê? Líderes são definidos pelas suas escolhas. Então hoje a gente vai estar falando sobre escolhas. E o interessante é que é exatamente isso que Paulo está falando aqui. A gente vai estar na passagem de 2 Timóteo 2. Eu quero que você abra aí, porque essa é a passagem que vai direcionar, ok? O que eu acredito que vai ser a melhor coisa para você hoje. Então, se você puder já abrir aí na sua palavra, na Bíblia, 2 Timóteo 2. Eu vou até abrir aqui para mim também. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo, quem não sabe, é aonde? No Novo? Certeza? Vocês estão me confundindo agora, certeza? Eu tenho quase certeza também. Se você não sabe, 2 Timóteo vem logo depois de 1 Timóteo. Então, se você tiver alguma dúvida, 2 Timóteo vem depois de 1 Timóteo e antes de Tito, também outra carta de Paulo. Mas vai estar em 2 Timóteo 2, porque eu acredito que o apóstolo Paulo, ele está tentando mostrar para Timóteo aqui, em meio ao caos, do que é, o que realmente significa liderar. Por isso que as cartas de 1 e 2 Timóteo são consideradas as cartas da liderança, porque elas falam em relação a liderar. E Paulo está falando com o líder. Então eu acredito que é exatamente isso que ele está tentando comunicar a Timóteo aqui. Como liderar. E ele está tentando falar quais seriam as escolhas que iriam definir o tipo de liderança que ele ia ter sobre a congregação dele, sobre a comunidade dele. Então vamos ler. Vocês estão acompanhando comigo? Se você abriu, diga amém. Se você não abriu, diga misericórdia. Oh, glória. Vamos lá. 2 Timóteo 2, versículos 11 a 13. Ele fala o seguinte, ele fala: essa palavra é digna de confiança. Se morremos... Peraí, rapidão. Deixa eu começar aqui bem, ok? Ele começa falando o quê? Essa palavra é digna de confiança. Então eu quero explicar uma coisa para vocês. Ele já começa dando algo importantíssimo para você. Ele está deixando bem claro. Ele está começando bem. Ele está falando o quê? Ele está falando, essa mensagem, ela é digna de confiança. Então preste atenção. O apóstolo Paulo está falando, preste atenção. Então ele está falando isso aqui para a gente. Aí ele vai e comunica aqui para a gente. Ele fala, se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu espero que você pegou o que ele acabou de falar aqui, tá bom? Eu espero que você conseguiu pegar isso aí.
Se não, não tem problema. É por isso que a gente está aqui hoje. A gente tem 30 minutos para fazer isso aí. Se você conseguir pegar esses 30 minutos, você está melhor do que eu. Porque eu demorei uma semana. Então, se você conseguir nesses 30 minutos, eu já digo para você, vocês parecem um grupo esperto. Ok? Então, hoje a gente vai estar falando sobre essa passagem aqui, vendo exatamente. Se você não pegou, eu quero que ao final de hoje, você pegue exatamente o que ele está querendo falar. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o desejo de se tornar um líder. Ou de ser um líder, ser líderes. Ok? Liderar. E para você que não sabe o que a palavra liderança significa, eu vou simplificar para você. Influência. Falar influência. Opa, fala como se você acreditasse. Influência? Então a palavra liderança, ela tem um significado e ela é simples. Ela é influência. Tudo em relação à liderança tem a ver com influência. Tudo. Vocês entenderam o que eu falei, né? Não alguma coisa. Não poucas coisas. Não muitas coisas. O quê? Tudo. Ok? Tudo tem a ver com liderança. Então, se você deseja influenciar positivamente as pessoas ao seu redor, se você deseja fazer isso aí, você olha para a sua igreja, tá bom? Você olha para a sua família, você olha para a sua comunidade, aquelas pessoas do seu trabalho, e você deseja positivamente influenciar eles a crerem em Jesus, influenciar eles a crescerem, ok? E servir, e chegar ao seu potencial. Se você deseja influenciar as pessoas, influenciar eles a ajudarem outros, influenciar eles a servirem a sua comunidade. Se você deseja influenciar dessa forma, então é porque você tem o potencial de ser líder. Tá bom? Então se eu falei agora, e você está falando, eu quero isso aí. Eu desejo isso aí. Você tem o potencial de ser líder. Você tem o potencial, não importa a sua idade, não importa onde você vive. Se você pensou, cara, eu quero influenciar as pessoas assim, é porque você tem um potencial de ser líder. Mas como eu já falei, líderes são definidos pelas suas escolhas. Líderes são definidos pelas suas escolhas. E Paulo, em específico, quando ele está falando aqui para Timóteo, ele fala de 3 escolhas, ok? Absolutamente essenciais para eu e você, realmente, se a gente deseja se tornar um líder, ok? Ser alguém de influência, se tornar alguém que influencia as pessoas no nosso meio. Se você quer fazer isso, o apóstolo Paulo está falando, essencialmente, você precisa tomar essas 3 escolhas. Então é isso que a gente vai compartilhar hoje. Vocês estão prontos? Certeza? Ok? Eu estou falando só com aqueles que realmente desejam ser líderes. Mas Deus, Ele está falando isso aqui. E Paulo está querendo deixar isso aqui bem claro para a gente. Ok? 3 escolhas muito simples. Primeira escolha que ele fala. Primeira escolha. Escolha começar do zero. A primeira escolha que ele vai falar para a gente é que você precisa, como líder, escolher começar de onde? Do zero. Você precisa começar do zero. Isso quer dizer que a jornada ela só se torna impossível se você nunca decide começar. Vamos ver o que essa passagem fala. Vamos ver o que o versículo fala para a gente. Ele vai e já começa a falar aqui. Ó. Essa palavra é digna de confiança. Passa aí para a gente, por favor. Essa palavra ela é digna de confiança. E depois ele vai e fala, se morremos com ele também viveremos. Para aí que a gente vai começar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aí. Se morremos com ele também viveremos. Eu sei o quão estranho soa o que eu estou falando aqui. Eu não estou ficando doido, tá bom? Eu sei como é estranho. Escolher começar, Natan, não faz sentido. Como é que essa parte do texto ele fala sobre morrer e ao mesmo tempo sobre começar? Não tem como as duas coisas estarem alinhadas. Só que uma das coisas que a gente não percebe é que Paulo, ele é um cara diferente. O Paulo. Ele cria fórmulas diferentes. Ele cria coisas diferentes. Então a fórmula dele aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E a fórmula dele é muito simples. Ele inverte.
Então, se você quer começar, você precisa morrer. Tem um ditado que eu gosto muito de J.I. Packer, que ele fala o seguinte, ele fala: nascer de novo é o começo, não é o fim. Nascer de novo não é o começo, nascer de novo é o começo, não é o fim. Quase me enrolando aqui. Não é o fim. Agora é importante entender, quando ele está falando em relação a isso aí, quando o apóstolo está falando, se morremos com ele também vivemos, ele está falando sobre duas coisas essenciais aí, tá bom? Se você está acompanhando comigo, se você está acompanhando aí na passagem, ele fala duas coisas muito importantes sobre isso. Primeiro, ele fala que isso inclui tanto a salvação com Jesus, depois ele fala que isso inclui tanto a vida com Jesus. Então, qual é a diferença? Vamos ver qual é a diferença? A primeira coisa que ele fala, salvação com Jesus. Você primeiro precisa morrer para o velho eu, para você ser vivificado com Jesus. Então, em outras palavras, para você ter vida nova, o que precisa acontecer primeiro? A vida antiga precisa morrer. É isso que ele está falando aqui para a gente. E para isso, por isso que quando você decide morrer com Jesus na cruz, Ele que lhe faz novo. Mas não tem como voltar no tempo. Não, ele está falando sobre o velho homem, o seu espírito. Não é, em outras palavras, não é um jeitinho, tá? Não é um jeitinho ou uma melhorada que Jesus faz na sua vida. É um novo começo. Eu preciso que você entenda a verdade que está atrás disso, porque isso aí é essencial para a sua vida. Ok? Se nada está dando certo, sabe por quê? É porque nada está dando certo. Eu sei que foi uma palavra bem profunda, uma frase bem profunda, eu sei. Eu estou impressionado comigo mesmo. Ok? Mas se nada está dando certo, o quê? Nada está dando certo. Então, isso aqui, o que ele está falando, não trata de um jeitinho, uma mudançazinha. O que ele trata é de uma transformação, ou melhor, um começo do zero. É começando do zero. Deus não reforma o velho eu. Ele crucifica o velho eu. E quando eu falo velho eu, estou falando o velho você, o velho a gente, quem a gente era, nossa identidade. Ele crucifica o velho eu e ele cria algo novo. E com Jesus, é a única pessoa. Com as pessoas você não tem isso. Você já notou isso? Com as pessoas você não tem. Você nunca. É muito difícil com as pessoas você começar do zero. Sempre fica aquela memória. Sempre fica aquilo ali que aconteceu. Mas com Jesus, você tem um novo começo. Vocês estão comigo? Isso está fazendo sentido só para mim, porque se está, tem problema não. Ok? Isso é o que significa. 2 Coríntios 5,17, um dos versículos que os crentes mais gostam. Ou como é bom ele falar. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Preste atenção. Para as coisas novas surgirem, o que precisa acontecer? As coisas antigas precisam ficar para trás. Esse é o velho eu. E existe essa dúvida. Natan está perguntando o que isso tem a ver com liderança. Existe essa dúvida que as pessoas perguntam o tempo todo, que é: Você já nasce um líder? Parece ser tão simples, né? E muitas pessoas perguntam isso. E eu já tive essas perguntas, eu já vi pessoas responderem de formas completamente diferentes. E eu cheguei à seguinte conclusão. Para você ser um líder, ok? Um líder, você não nasce um líder. Você não nasce um líder. Mas para você ser um líder, você precisa nascer de novo. É essencial essa escolha. Começar do zero. Não tem como Deus construir algo novo se ainda tem um prédio antigo. Isso é o que ele quer dizer com isso aí. Então, salvação com Jesus. Essa é a nossa nova vida. E a segunda coisa que ele fala aí é vida com Jesus. Se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Então, esse morrer com Cristo, ele libera agora o viver com Cristo. Olha que coisa linda. De vez em quando a gente tenta viver com Cristo para ver se a gente deve ou não morrer com Cristo, né? Não dá certo assim. Eu prometo a você, não dá. Eu sou seu amigo, eu estou lhe falando. Não dá certo assim. Você precisa morrer com Cristo para liberar, viver com Cristo. E essa escolha, ela define todas as outras escolhas, quando você vai olhar para isso aí. Na verdade, essa escolha, ela elimina o maior empecilho contra você como líder.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer eliminar o maior empecilho para você como líder? Mas qual é esse empecilho? O pecado. O pecado, aquilo que a gente faz que fica no meio da nossa liderança. Deixa eu explicar isso para você. Bota essa foto aí para mim, por favor. Eu botei essa foto aqui para vocês. Eu não sei se você conhece quem é esse indivíduo. O nome dele é Lance Armstrong. Eu sei que alguns de vocês estavam perguntando, isso é uma foto de você, Nathan? Não, não é uma foto minha. Ok. Lance Armstrong. E Lance Armstrong, ele era um cara muito strong. Ok. E ele era ciclista. E ele ganhou várias medalhas. Fez vários turnês. Uma reputação incrível. Mas se você conhece a história, e se você conhece o Lance Armstrong, você conhece a história, porque é impossível conhecer ele sem saber da história dele, é que tudo foi tirado assim dele, assim ó. Tudo foi tirado. Por quê? Porque descobriram que ele estava fazendo doping. Estava tomando drogas para melhorar a performance dele como ciclista. E todas as medalhas dele, todos os prêmios dele, toda a reputação dele foi assim, ó, foi embora. Por quê? Porque descobriram isso aí. Ele começou lá para trás fazendo isso. Mas porque ele não teve um começo bom, o final, não importava quantas medalhas, não importa o quão bem sucedido você possa ser, ok? A sua liderança tem a ver com influência. Você nunca vai poder influenciar as pessoas se existe aquele empecilho chamado pecado. Aquilo que corrompe. Então, isso é o que ele está falando aqui para a gente. Não façam o mesmo erro. Eu vejo o Lance Armstrong falando isso para a gente. Não cometam o mesmo erro que eu. Comece bem. E essa vida com Jesus, ela tira esse maior empecilho. Ela tira esse pecado, vamos dizer, essa vida no pecado. E Deus não somente deseja lhe dar uma vida nova, Ele deseja lhe colocar no caminho correto. Por isso que em Romanos 6, versículos 8 e 10, ele fala assim, ele fala: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Mas preste atenção nisso aqui. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o quê? Para o quê? Para o pecado. Uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. No momento que você morre com Jesus, você tem essa vida agora. Que tipo de vida? A vida que está morta para o pecado e a vida que agora vive para Deus. Esse é o tipo de vida. Isso descreve você. Se você tem essa nova vida, se você decidiu aceitar se tornar filho de Deus. É difícil acabar bem se você não começa do jeito certo. É difícil acabar bem se você não começa bem. E Deus, Ele quer um novo começo. É difícil você ir até o fim se você nem sequer começou. A gente não está na série chamada Até o Fim, né? É difícil ir até o fim se você nem começou. Se a gente não decide começar. Então, se você deseja viver uma vida que Jesus tem para você, de ser alguém líder, de ser alguém de influência, você precisa primeiro morrer para a vida antiga. Não tem como Deus lhe treinar como um líder se você não morre para os seus antigos maneiras. Talvez a transformação que está acontecendo na sua casa, que precisa acontecer na sua casa, é porque você não decidiu recomeçar ainda. Deus deseja recomeçar. Ele não quer dar uma melhoradinha na sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer dar uma melhoradinha na sua família, Ele quer transformar a sua família. Ele não quer dar uma melhoradinha no seu autoestima, ou perdão, na sua atitude, como você age. Ele quer transformar a sua atitude. Eu quero que você entenda isso aí, ok? Se você puder levar uma coisa dessa escolha de começar do zero, é que Deus, Ele não quer melhorar, Ele quer transformar. Ok? Ele quer transformar. Ele quer começar do zero. Ele quer começar do zero. Jesus não é um Jesus de gambiarras. Ele é um Jesus de novos começos. E se você olhar para a sua vida e você percebe que nada está dando certo, sabe por quê? É porque nada está dando certo. Vocês entenderam isso aí? Se nada está dando certo, nada está dando certo.
Essa é a coisa mais teológica que eu posso deixar para você hoje aqui. Se nada está dando certo, é porque nada está dando certo. E Jesus quer transformar isso aí em um novo começo. Essa é a primeira escolha que vai definir você como líder. A segunda escolha que a gente vai estar falando sobre hoje. A segunda escolha, escolha se responsabilizar. Depois que você escolhe começar do zero, agora você precisa escolher se responsabilizar. Vamos ver o que o versículo vai falar, porque eu não estou falando isso à toa, tá? Eu estou falando porque está ali no versículo. Então ele está falando isso para a gente. Então ele fala o quê? Ele fala, essa palavra é digna de confiança, se morremos com ele também viveremos. Vamos escolher começar do zero. E depois ele fala, se perseveramos com ele também, reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Pesado, Deus. Precisava Paulo disso? Não precisava disso. Precisava? Eu lendo isso aqui durante a semana, eu disse, Paulo, pega leve em um mero seguidor? Para que isso? Para que essa tapa na cara, Paulo? Precisa disso? Mas eu tô lendo aqui, isso aqui não é uma repreensão. Isso aqui é responsabilidade. Se você deseja ser um líder, se você deseja ser alguém de influência, isso começa com as suas escolhas. E a segunda escolha é que você precisa escolher se responsabilizar. Ok? Se responsabilizar. Paulo ele não está falando aqui de uma consequência. Ele está falando aqui de um resultado natural. Você pegou? Então, se você perseverar, ou melhor, na palavra no grego, perseverar, o que ele quer dizer aqui é permanecer debaixo, permanecer abaixo, em meio a todos os problemas, em meio a todas as dificuldades, em meio às dúvidas, em meio ao que o mundo está falando. Se você permanecer debaixo do que o Senhor tem, do que o Senhor pediu, do que é o certo, se você permanecer debaixo, aí você ganha o direito de reinar. Ou melhor, liderar. Ok? Naquela época a palavra era reinar. Porque tinha muito rei naquela época. Mas ele está falando aqui, ele dá o direito de reinar. De liderar. Você vai ter finalmente a oportunidade de liderar quando você decidir realmente permanecer debaixo. Você, um líder, é definido pelas suas escolhas. Você precisa se responsabilizar por permanecer debaixo para você poder realmente liderar. Deixa eu te dar um exemplo prático. Talvez você não está me seguindo muito bem, mas a palavra de Deus ela vai esclarecer para a gente, ok? Deixa eu lhe dar alguns exemplos básicos. Daniel, da Bíblia. Ok? Um jovem que foi expulso da própria terra, foi para a Babilônia. Como judeu, adolescente. E decidiu que ele não ia com a turma. Ele não ia fazer o que todo mundo estava fazendo. Ele ia fazer o quê? Ele ia permanecer debaixo do que o Senhor lhe chamou para fazer. Então ele manteve a sua disciplina, manteve o seu caráter, manteve a sua constância. Então a sua constância diária levou ao quê? A ele se tornar parte e ter um cargo no governo babilônico. Olha para isso, olha para isso. Ok? Vocês estão acompanhando comigo o que aconteceu com Daniel, quando ele decidiu permanecer debaixo, foi aí que ele foi colocado numa posição de liderar outras pessoas. Você pega um rapaz feito José, outro jovem, outro adolescente, depois vocês me perguntam porque eu gosto de ministério de jovens. Preciso explicar? Preciso explicar? José, expulso, vendido como escravo, na prisão, como servo, criticado, acusado de coisa que ele não fez, mas continuou o quê? Debaixo. Continuou debaixo. Tudo que ele fazia com excelência, ele fazia com paixão. Estou certo ou estou errado? Oh, que bom, como é bom a igreja concordar comigo. Tudo que ele fazia com excelência e paixão. Até que com o tempo, essa constância de excelência e paixão levou ele a um cargo no governo do Egito, que levou ele a liderar. Deixa eu te falar uma coisa, ok? É impossível você exercer uma função de líder, de influência, se você não permanece debaixo. Se você não espera o momento
Em outras palavras, se você deseja liderar as pessoas, você precisa ser exemplo em meio ao fogo. Você precisa ser constante em meio ao fogo, em meio às dificuldades, em meio à vida. Se você deseja liderar as pessoas, você precisa fazer isso aí. É uma das coisas que eu noto, é que perseverar tem muito a ver com atitude, não é? Você já percebeu isso aí? Perseverança, ela tem muito a ver com atitude, ok? Ela tem muito a ver com a maneira que você age, a sua atitude, a sua reação para aquilo ali. A gente falou semana passada que quando você define a sua atitude, você muda o seu ambiente. E como líder, o nosso desejo não é mudar o ambiente? Sim. Eu quero mudar o meu ambiente. Eu quero. Nathan, eu desejo mudar o meu ambiente. E isso começa com a minha atitude. Com a minha atitude é assim que eu faço isso. Esse é o papel de líder. Romanos 12:12, ele fala: alegrem-se. Tem nem como ir em outra direção com esse versículo, tem? Não tem. Ele fala o quê? Ele fala: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na o quê? Tribulação. Perseverem na oração. Em outras palavras, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui para a gente poder usar isso aqui hoje, na mensagem de hoje. Porque ele sabia o que ele estava fazendo naquele dia que ele escreveu isso aqui. E é dessa forma que você reina com Jesus. É dessa forma que você exerce autoridade com Jesus. É dessa forma que você lidera como Jesus. É dessa forma que você lidera. E quando você tem a atitude correta, isso traz credibilidade. Presta atenção. Quando você tem a atitude correta, isso traz credibilidade e força para a sua liderança. Eu quero repetir isso aí porque eu não acho que você... Eu quero repetir isso aí porque eu quero que você saiba, que você saia com isso aí. Quando você define a sua atitude como líder, isso traz credibilidade e força para a sua liderança, ok? Isso traz credibilidade e força para aquilo que você está decidindo liderar. Não importa o que seja, sua família, sua igreja, sua comunidade, algo no seu trabalho, aquilo que você está decidindo liderar. Isso traz credibilidade e força, que é o que mostra no restante do versículo. Ele fala: se o negamos, ele também nos negará. Paulo, ele não está falando aqui sobre salvação, tá? De vez em quando a gente lê esse versículo, a gente fica com medo. Ah, meu Deus! Eu levei um choque ontem à noite, eu neguei Jesus na hora. Lascou. Não é isso que ele está falando, eu queria aliviar seu coração aí, tá bom? Não é isso que ele está querendo falar aqui para você. Só porque você viu aquela barata semana passada e usou o nome de Jesus em vão, não quer dizer que você vai para o inferno não, tá? Tá bom? Calma. Agora, se você era homem e você fez isso, aí a gente tem que conversar depois do culto. Mas o que ele está falando aqui não é sobre salvação, porque nas cartas de Paulo é muito claro, ele deixa muito claro em vários versículos, a gente não vai entrar nisso hoje, mas sobre a segurança de salvação. Ele deixa muito claro que você é seguro na sua salvação. Deus, em João 10, 28 e 29, ele fala que ninguém tira você das mãos do Senhor depois que você está nas mãos dele. Ninguém, nada. Vocês entenderam nada? Deu para entender isso aí? Nada. Alguma coisa? Não, nada. Não tem. Não. Tu viu como abrir aí? É porque Deus não faz isso não. Tá bom? Então não tem como fazer isso. Então, se ele não está falando sobre isso, se você quer... O que ele está querendo falar é, se você quer perder a sua chance de liderar as pessoas de bem, de influenciar as pessoas bem, escolha negar Jesus. Escolha negar o direcionamento que ele está colocando sobre a sua vida. Escolha negar ele como líder sobre a sua vida. Não tem como você se liderar se você não está sendo um bom liderado. Ok? Então ele está querendo falar isso para você. Se você negar a Jesus o direito de ser líder sobre a sua vida, se você nega a Jesus o direito de liderar a sua vida, você nunca vai ganhar o direito de liderar a vida das outras pessoas. Em outras palavras, você nunca pode demandar algo de alguém que você ainda não viveu. Você nunca pode demandar algo de alguém de algo que você nunca viveu. Você nunca pode. Você nunca pode fazer isso aí. Então aqui está o meu conselho para você. Tá bom? Aqui está o meu conselho para você. Vocês estão comigo?
que eu só vou dar esse conselho para você. Eu não vou dar para Boa Viagem hoje à noite, não. Só para vocês. Eu vou falar a mesma coisa para eles. Se você quer demandar algo de alguém, você precisa demandar de você mesmo primeiro. Você precisa se responsabilizar. Então, antes que você demande, rapaziada, antes que você demande confiança da sua esposa sobre a liderança do lar, ela precisa ver o quanto você confia no Senhor sobre a liderança na sua vida. Antes que você demande ordem e organização dentro de casa dos seus filhos, eles precisam ver você chegando depois do trabalho cansado e ainda arrumando a casa. Ainda guardando a sua roupa. Antes que você possa demandar do seu trabalho, você está se sentindo desrespeitado no seu trabalho, você está vendo que a atitude dentro lá do ambiente está ruim. Antes que você possa demandar isso das pessoas, você possa puxar, extrair o melhor das pessoas, você precisa respeitar o seu superior na frente deles e não na frente deles. Você precisa chegar com atitude. Porque o momento que você chega no seu trabalho dizendo, ai, que lugar horrível, a atitude de todo mundo está ruim. O momento que você decide falar essas palavras, sabe o que está acontecendo? A sua atitude está ruim. Então, se você deseja demandar algo das pessoas, você precisa viver algo para as pessoas. Então, você não pode liderar bem se você não escolhe se responsabilizar pela sua própria liderança sobre a sua vida e a responsabilidade do Senhor sobre a sua vida. Isso é o que é liderar bem. Então, se você deseja liderar as pessoas, influenciar as pessoas, você precisa escolher se responsabilizar primeiro pelas suas atitudes. Depois que você escolhe começar do zero, depois você tem que decidir se responsabilizar. E agora essa terceira escolha é mais difícil, ok? Ela é mais difícil, eu estou quase hesitando falar ela aqui hoje de manhã. Porque ela é difícil, eu não sei se a gente está pronto. Vocês estão prontos para essa terceira? Eu não sei se vocês estão prontos para essa terceira. Eu não sei se eu estava pronto para essa terceira quando eu escrevi. Porque depois que eu escrevi essa segunda, eu falei, eu preciso me responsabilizar. E agora? Eu vou falar isso para a igreja? Eu estou vivendo isso? Eu estou fazendo isso aí? Então a terceira, eu vou falar para vocês, mas não vou falar hoje à noite para o pessoal de Boa Viagem não, tá? Isso é só para vocês. Escolha confiar no resultado. Escolha confiar no resultado. Em outras palavras, a sua força, ela não vem da sua força. A sua força, ela não vem da sua força. Eu quero pegar os últimos o último versículo, tá? Que é o versículo 13 de 2 Timóteo 2. Porque ele fala, se somos infiéis, olha a diferença que ele faz aí, olha a diferença. Porque ele estava dando isso aqui acontece, 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 isso aqui acontece. Mas se somos infiéis, sabe o que acontece? Nada. O Senhor permanece fiel. Pois não pode negar a si mesmo. Ele está querendo falar que a base da liderança não é o quão bom você é o quão bom Deus é. E essa é a escolha de confiar no resultado. Eu esqueci meu celular, mas eu quero mostrar algo para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês para isso aqui, tá bom? Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas isso aqui é um metrônomo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tiago conhece, baterista, com certeza. Isso aqui é um metrônomo, ok? O metrônomo funciona dessa forma. Tem um microfone aqui que eu posso usar? Eu vou usar esse aqui. Opa! Vocês estão escutando? Vou precisar da ajuda de vocês agora, tá? Eu quero todo mundo aqui, ó. Ok? Comigo? No tempo. Tá escutando? Continua.
Continua. Continua. Continua, continua. Lindo, lindo. Ó, coisa bonita. Ué. Deixa eu aumentar de volta para a gente ver se a gente está no tempo. Oh, saiu um pouquinho, mas voltou. Saiu um pouquinho, mas voltou. Deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer de novo. Presta atenção. Ok? Primeiramente, salva de palmas para vocês. Vocês são excepcionais. Vocês são excepcionais. Não poderia ter feito sem vocês, mas presta atenção. Eu quero que você foque no metrônomo, porque isso é uma ferramenta muito boa para músico quando ele quer ficar no tempo. Ok? Quando ele quer se manter estável ali. Eu quero que você note uma coisa. Vocês fizeram um ótimo trabalho, ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Mas você notou, quando eu abaixava e a gente continuava, o que acontecia? Saía um pouquinho, né? Ainda era talvez algo bonitinho, mas não era o que a gente estava ensaiando. Ok? Mas aí eu botava de volta, e o que acontecia? A gente ia se alinhando, naturalmente. A gente ia voltando ao tempo. Ok? Confiar no resultado é entender. E esse é o princípio do metrônomo na nossa vida cristã, na liderança. Se você deseja ser um norte seguro para as pessoas, você precisa fazer o quê? Seguir o norte seguro. Então, se você deseja causar estabilidade para as pessoas ao seu redor, você precisa ter no seu ouvido o quê? A estabilidade. E é impossível. Então, eu quero que você entenda isso. Se eu colocasse o fone de ouvido e eu ficasse aqui, ó, eu pedisse para vocês me seguirem, vocês iam me seguir. Mas não é eu que estou definindo o tempo, é quem? É o metrônomo. Não é você que define a liderança. Você espelha a liderança. Quem define é o Senhor. Ok? E muitos de nós, a gente está se esforçando muito, mas conseguindo pouco. Porque todo o nosso esforço está vindo da nossa força, mas a sua força, ela não é a sua força, ela é a força de quem? Ela é a força do Senhor. O metrônomo, ele lhe dá direção, ele lhe dá estabilidade. Deus, ele lhe dá estabilidade e direção. E quando você coloca Deus como metrônomo, é porque você acredita nesse versículo que 3 coisas ele faz por você. O motivo por colocar Deus como metrônomo sobre a sua vida é porque ele faz 3 coisinhas bem básicas. A primeira, ele permite você se apoiar em algo confiável. Ok? Passa aí, por favor. Ele permite o quê? Você confiar em algo, você se apoiar em algo confiável. Por isso que ele vai falar no versículo, independente de sermos ou não fiéis no momento, fiéis, ele fala, independente de sermos ou não fiéis, Deus continua sendo fiel. Outro motivo porque quando a gente falou em ponto 2, por isso que a salvação, o que ela não se pede, sabe por quê? Porque a sua salvação não depende de você, graças a Deus. Maria, graças a Deus. Porque se dependesse, ia ser só eu e Deus lá no céu. Brincadeira, eu ia estar com vocês também. Por quê? Porque Deus, ele continua sendo fiel. Por isso que a base é a fidelidade do Senhor. E a mesma coisa é para o restante da sua vida. Você não precisa confiar nas suas forças para convencer alguém do Evangelho. Você precisa se responsabilizar pela atitude de pregar. Mas não é a sua força que convence. É a força do Senhor. Você pratica a paciência, beleza. Mas não é a sua paciência que traz você a ter paciência pela vida das outras pessoas. É o Senhor. É como a gente se espelha no Senhor. Então, a primeira coisa que a gente entende para colocar Deus como metrônomo é isso. Ele permite você se apoiar em algo confiável. E o segundo, ele te dá a oportunidade de cair e levantar. Olha que lindo isso. Ele dá a oportunidade de você cair e levantar. Você pode falhar e aprender sem medo com Jesus. Não é estranho, porque a gente não pode fazer isso várias vezes com as outras pessoas, mas com Jesus a gente pode. A gente pode falhar, a gente pode... É para isso que existe um novo recomeço, para você falhar com Jesus. Para você cair com Jesus, para ele levantar.
Toda vez que você cai, Deus está lá para lhe levantar. Tem um ditado que eu gosto muito de Filipenses, que fala o seguinte, ele fala: nada do que façamos pode fazer Deus nos amar mais. Tu passa os slides, por favor. Acorda para Jesus. Oh, glória. Falhar, ok? Cair. Jesus está te levantando, Israel. Amém. É porque o bichinho acabou de entrar no exército, ele está cansado. Agora, se eu tivesse dito, atenção, comandante. Não, aí ele já tinha passado o slide bem mais rápido, tá vendo? Mas tem um ditado que eu gosto muito de Filipenses, que descreve esse momento aqui discipulado entre eu e Israel. Mas tem um ditado que eu gosto muito que fala: nada do que façamos pode fazer Deus nos amar mais. E nada pode fazê-lo nos amar menos. Se você se encontra num erro que você tem cometido, ou talvez você se sente incapaz de liderar a sua casa, liderar o seu ambiente, liderar o ministério que você serve na igreja, liderar seus filhos, se você se sente incapaz, é porque você é. Mas o Senhor te levanta e Ele te faz capaz. Isso que é real liderança. Deus te chama e Ele te levanta. Então, se você quer colocar Deus como metrônomo, você faz isso. Você permite que você se apoie em algo confiável, que é Ele. Ele te dá a oportunidade de cair e levantar. E Ele te mostra o exemplo a seguir. O terceiro aí é Ele mostra o exemplo a seguir. Essa parte do texto, no finalzinho, que Ele vai falar o quê? Que Ele fala, pois não pode negar a si mesmo. Ele dá a base por trás do porquê que ele mantém fiel, que é porque ele não pode negar a si mesmo. Isso aí fala do caráter de Deus. A fidelidade de Deus vem do caráter dele. Se você quer ser um líder confiável, estabelecer um exemplo a se seguir para as outras pessoas, você precisa construir o seu caráter. Você precisa desenvolver o seu caráter. Caráter ele é desenvolvido com cada escolha diária que você toma. E você pode escolher seguir o exemplo de Deus nisso aí. Porque Ele tem o melhor caráter. Ele lhe dá esse exemplo, esse modelo a se seguir. Você espelha. Quando você tem Jesus como seu metrônomo, ok? Você aprende a liderar confiando nele, alinhado nele, espelhando ele e espelhando o propósito dele para a sua vida. Essa é a melhor escolha que você pode tomar como líder. Oi? Eu não sei onde está. Isso foi tudo planejado. Ok? Foi só para vocês que estavam dormindo aí. De vez em quando eu gosto de fazer esses negócios. Ok? E por isso que eu faço de um jeito tão elegante. Mas a realidade é essa. Eu não vou mais sentar aqui não. Essa é a melhor escolha que você pode fazer. E voltando, se tem algo que consegue voltar a gente para o que a gente está fazendo depois dessa distração maravilhosa, é a frase de hoje. Líderes são definidos pelas suas escolhas. Líderes são definidos pelas suas escolhas. Então eu queria te perguntar algo hoje de manhã. Quais vão ser as escolhas que você vai tomar? Líderes não são decididos, líderes não são forjados por causa das suas dificuldades, não. Eles são feitos através das suas escolhas. Isso é o que define um líder. Então, se você ainda não deu o primeiro passo, não decidiu começar do zero, nascer de novo, faça isso hoje. Será que você vai fazer isso? Será que você vai decidir começar do zero com Jesus? Será que você vai decidir começar a sua jornada de líder do zero, mas do jeito certo? Porque de vez em quando a gente pensa isso, né? Estou dando um passo para trás, está ruim. Não. Você não está dando um passo para trás, você está começando de novo a jornada. Eu não quero que você melhore o caminho, eu quero que você comece num caminho novo. E Jesus, Ele deseja transformar a sua vida. Decida começar do zero. E você vai escolher se responsabilizar pela sua atitude, se responsabilizar pelos seus posicionamentos, pela sua decisão de crescer para liderar melhor as outras pessoas. Você vai fazer isso aí. Decida
confiar no Senhor, no seu processo, no seu exemplo, como a gente falou, como metrônomo sobre a sua vida, para que sua vida de liderança possa espelhar o melhor líder de todos os tempos, que afinal de contas é um cara que a gente gosta bastante. Sabe quem era? Jesus. Decida. Gente, eu preciso que você escolha. Eu preciso que você tome essas 3 escolhas. Eu preciso. Eu preciso disso porque eu acredito 100% que Deus, aqueles que Deus tocou o coração hoje de manhã, que Ele quis falar assim de verdade, que Ele falou, eu quero lhe transformar no líder. Eu estou falando para vocês hoje. Tome essas 3 escolhas. Tome essas 3 escolhas. Comece a praticar isso essa semana. Comece a tomar essas 3 escolhas. Colocar isso na sua vida, fazer ela realmente. Se você deseja ser um líder, ser alguém, você tem um potencial de influenciar as pessoas ao seu redor, de mudar o seu ambiente com o tipo de líder que você quer ser. Mas isso só acontece quando você toma as escolhas corretas. A sua liderança é determinada pelas suas escolhas. Quais vão ser as escolhas que você vai tomar?